Santo, santo, santo é o Senhor, Deus maravilhoso. Eu estou aqui para te dar uma palavra de Deus, uma palavra de destravar, de você crescer no Espírito Santo, de você mergulhar em águas mais profundas. Chega de águas rasas, chega de ser raso em Deus, raso no Espírito Santo. Você quer destravar? Quer levantar cedo, de madrugada, 5 horas, para correr, para tomar banho gelado, para ler um monte de livros? Saiba que Deus quer que você madrugue, sim, de joelhos, orando a Ele, jejuando para Ele. A tua consagração é com Deus. Se qualquer coisa te afasta da palavra de Deus, não é de Deus. Se coach te afasta, afasta disso. Mas se coach te aproxima, então leia mais, jejue mais, busque mais, vá em águas mais profundas. Use todas as ferramentas que Deus te deu. O Ho'oponopono te aproxima de Deus ou te afasta de Deus. Não importa qual que é o método que você está usando. Se te aproxima de Deus, continue. Mergulhe em águas profundas. Mas se te afasta de Deus, se afaste disso. O que você tem que é buscar a palavra de Deus. Buscar águas profundas em Cristo. Buscar o Espírito Santo. Eu vou ler aqui Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concomente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Oh, glória, glória, aleluia. Então todos reunidos ali, como Jesus havia dito um pouco antes, no capítulo 1. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Jesus pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para receberem o batismo do Espírito Santo. Isso sim é o destravar. O Espírito Santo te destrava. E os apóstolos foram todos destravados ali e oravam em línguas, sem medo, sem vergonha, destemidamente. Eles se tornaram verdadeiros cristãos destravados, sem medo, sem vergonha, sem timidez, né? A Bíblia nos diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então, se você tem vergonha de falar de Deus, vergonha de falar da palavra de Deus, vergonha de Cristo, você não vai ser salvo. Os tímidos não entrarão, não herdarão o reino dos céus. Portanto, busque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, esse sim vai te destravar. A santificação, ela vem pelo Espírito Santo. Oração em língua é para edificação própria. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14. Quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Qual que é mais importante? Paulo ali, em 1 Coríntios, no capítulo 14, vamos ler aqui. Segui o amor e procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala ao homem, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Você quer ser destravado? Eis o dom que você precisa para ser destravado. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. Se a tua luta é contra você mesmo, você precisa ser destravado, é ali. Mas o que profetiza edifica a igreja. Depois que você é destravado, você pode receber todos os outros dons. Profecia, dom de ensinar, dom de discernimento de espíritos. Mas, principalmente, se você não tem o que plantar, o que semear, não tem uma pregação de si, o que você vai falar, o que você vai profetizar?
Paulo não estava aqui proibindo a oração em língua. A oração em língua entre eu e o Pai, entre eu e Deus, né? Então, ele diz aqui, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Nem você se entende quando ora em línguas, mas você, teu espírito, está falando com o Espírito de Deus. O versículo 2, 1 Coríntios 14, 2, ele é fundamental. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Então, e no versículo 4 ele fala assim, e o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Qual que é mais importante? Ele está aqui dizendo, Paulo está aqui dizendo, eu não vou chegar na igreja e ficar lá, fazendo lá, porque não vai edificar a igreja. Não vai. O mundano que chegou ali vai pensar o quê? Ele não entende nada, ele nunca ouviu falar disso. Ele vai te ver fazendo barulho, parecendo uma galinha cacarejando. O que ele vai pensar? Né? Você está orando pela tua edificação. Melhor fazer isso em casa. Melhor fazer isso no teu secreto, no teu quarto. De madrugada. Jesus sempre levantando-se de madrugada ia para o monte, ia para o deserto. Sempre levantando de madrugada ia orar, ia falar com o Pai. E eu imagino que ele falava em línguas, né? Mas Jesus sendo filho de Deus, ele deve ter a linguagem de Deus nele, né? Mas nós, sendo carnais e precisando do Espírito Santo para nos edificar, para nos destravar, esse destravar é em todas as áreas de nossa vida. Tenho vergonha de vender, tenho vergonha de me autopromover, tenho vergonha de falar de Cristo, tenho vergonha. Em todos os sentidos. Edifique-te a ti mesmo, edifique-se a si mesmo, busque a edificação própria, tá? Porque depois que você estiver edificado, e você sabe que o fundamento foi quem construiu aqui, quem construiu já uma casa, um prédio, um edifício, sabe que o fundamento é 30% a 40% do orçamento. Então o fundamento teu na fé, que seria essa edificação no Espírito Santo, que é o que ninguém vai ver, mas que é a base. Ninguém vai ver quantas noites de oração e jejum você teve, quantas madrugadas de oração com Deus, de joelho, de oração em língua. Ninguém precisa saber, não precisa fazer alarde sobre esse mover que Deus está tendo em você, no seu íntimo. Então, quando você estiver edificado internamente, que é essa base sólida da construção, depois dá para edificar o templo, a casa, o prédio, seja lá o que for, que são os outros 60%, 70%, que são os outros dons de profecia, de ensinamento, enfim. Então, a base do destravar é a oração. A oração, o jejum. E digo mais, oração em línguas. Perdi muitos anos, porque fui atrás de ensinos que proíbem, simplesmente dizem que não pode. E aí, o que aconteceu? Eu me desviei, minha família se desviou, perdi toda a minha família, perdi tudo. Tudo, sabe o que é perder tudo? Porque não me edifiquei a mim mesma. Porque fui atrás de igrejas e pastores, de todas as espécies que dizem que não precisa, que não deve. Pra quê? Né? Pra que orar em línguas? Isso não é de Deus. Mas se Deus te deu, foi Deus que te deu esse dom para se edificar. Porque Ele precisa de você edificado para edificar a igreja dele. Ele quer te usar para fazer prodígios e sinais no meio do povo dele. Mas se você não se edificar, você não tem base. Você não tem base, você não tem alicerce. Como que Deus vai construir alguma coisa em cima de você se você quer construir casa na areia? Ele não faz, ele não vai construir nada.
Tanto é que o vento levou. O vento levou tudo. Sabe o que é tudo? Por quê? Porque não tinha base. A base não existia, porque os ensinos do mundo proíbem. Né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tira. Então, essa língua dos anjos, eu posso orar em línguas. Ele está dizendo que quem ora em línguas, mas não ama a sua família, a sua casa, o seu lar, não ama a igreja do Senhor, não tem amor, também não será salvo. Mas existe oração na língua dos anjos. E no capítulo 14, versículo 2, diz que é a língua de Deus. Né? Quem ora em língua desconhecida não fala ao homem, senão a Deus. Então existe uma língua para falar com Deus. Ah, mas Deus é onipotente, é onisciente, ele entende todas as línguas. Tenta traduzir textos de língua para ver se a tradução fica igual. Muda muita coisa, é muito difícil você traduzir textos e ficar exatamente igual no original. Por isso que é importante falar com Deus no original, na língua original de Deus. E existe escola humana ensinando a língua original de Deus? Não. Mas a oração em língua, que é dada pelo Espírito Santo, ela te faz falar com Deus do jeito correto. Então, se você recebeu esse dom, é porque você precisa. E se você precisa, é porque a igreja tua precisa. E se tem alguém na tua igreja ensinando o contrário, me perdoe, mas essa pessoa vai pagar o preço de quem tira qualquer coisa da palavra de Deus que está aqui em Apocalipse. Vai ser retirado a sua parte no paraíso. Terrível maldição para quem tira qualquer palavra do ensinamento de Deus. E estou te destravando até agora, a minha mensagem está chegando até você, porque eu senti de Deus, de ter que falar isso com vocês hoje, nesse dia. Porque Deus quer destravar uma nação, Deus quer destravar o planeta, Deus quer destravar o povo dele, para que o Espírito Santo visite cada um, e que cada um tenha um entendimento de que é o Espírito Santo. Que o que não é de Deus deve ser reconhecido, e só o Espírito Santo para revelar o que é e o que não é. Só o Espírito Santo. Então, qualquer dúvida que você tenha, assim como eu tenho, eu peço a Deus. Eu não vou pedir a mestres no mundo, porque nem Jesus pedia aos mestres no mundo, porque seria mal orientado. Se você sente que tem um chamado em Deus, não vá buscar orientação nos mestres do mundo. Porque Deus não pode te dar grandes coisas se você ainda baseia teu conhecimento nos conhecimentos do mundo. Baseie teus conhecimentos no Espírito Santo, no que Deus falou ao teu coração. Caso contrário, você será menor do que aquele que você buscou conselho. É bom ter bons conselhos, mas busque conselhos com os de 80, 90 anos, com os bem mais velhos na fé, que tem ainda, que não tem uma vida fora do altar. Como fala em Efésios, que foi marido de uma mulher só, foi pai de seus filhos, criou todos dentro do conhecimento da palavra. Esses sim merecem ser ouvidos, mas se o cara não teve uma vida no altar, a vida toda, cuidando da sua casa primeiro, da sua mulher primeiro, ele não merece ser ouvido. Porque foi falado aqui na palavra de Deus. Como saber se o que a pessoa ensina é de Deus ou não? Olha o fim da pessoa. E você vai saber se é de Deus ou não é. Não é? Então eu quero te ajudar a destravar. Eu quero te ajudar a entender que tudo que te leva a Deus, siga em frente. Se é a tua igreja, se é o tempo que você congrega, se é o teu pastor, se são os mestres que você tem, siga em frente, mas se te afasta de Deus, se você vê que não comporta com o que está escrito na palavra dele, afasta-te.
Assim como fala aqui dos narcisistas, né? Os narcisistas falam em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 3, vai falar dos narcisistas. Eles estão infiltrados nas igrejas, eles são geralmente pastores, mestres, eles são os doutores, hoje em dia, dentro dos templos. 2 Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, né? Sem afeto natural. Veja bem, no final vai ter um negócio chocante aqui. Sem afeto natural, né? Eles não têm misericórdia do teu sofrimento. Irreconciliados, caluniadores, eles vêm na tua casa bibliotar para ainda sair falando mal, para usar você como mau exemplo. Aí, são cruéis, sem amor para com os bons. Para com os bons. Você está ali sofrendo, criando teus filhos pequenininhos na pior necessidade. E eles ainda são caluniadores para com os bons. Em vez de estender a mão e ajudar, ainda usam isso para falar mal. Tendo traidores, obstinados, orgulhosos, poxa, de paletó e gravata, né? Amigos dos deleites, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, um churrasco com uma cerveja ainda, porque eles apoiam até a bebida alcoólica, né? Tendo aparência de piedade, a aparência é aparência, mas negando a eficácia dela, né? Dizem que não adianta ser bom, não adianta ser bonzinho, o bom é fazer um contrato, ser esperto. O bom é fazer esperteza, né? Uma malandragem para tirar os bens da viúva, da pobre, dos pobres. Então, melhor, eles são muito maquiavélicos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, eles negam que ser bonzinho adianta. Não, tem que ser cruel, tem que agir já mal intencionado. Já vou invadir lá para tirar o proveito da necessidade do outro. Afasta-te deles. Afasta-te desses cruéis, né? Porque deste número são os que se introduzem. Então, são esses. Não está falando de mundanos, não está falando de maconheiro que vai entrar na tua casa. Está falando desses aqui que vão entrar na tua casa. Introduzem pelas casas, levam cativos mulheres nécias porque não leem a palavra de Deus e buscam discernimento. Ficam buscando profetada por aí, né? Levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre. Tô sempre aprendendo. Você vai me ensinar. Você vai nessa. Ele não vai ensinar nada, não. Ele vai tirar o que você ainda tem, né? E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes falsos, né? Resistem à verdade. Eles resistem à palavra de Deus. Sendo homens corruptos porque se venderam para o sistema do mundo, para as famílias que controlam o mundo, para as famílias que controlam a igreja, né? Eu não vou chamar de igreja porque a igreja é santa. Eu vou chamar do templo satânico, porque é isso que virou. Assim também, estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. São reprovados quanto à fé, porque não acreditam na fé. Sabe aquela fé de acreditar na moeda no peixe, na multiplicação do pão? Não. Eles têm fé na malandragem. Porque eu venci, porque eu ganhei a causa, eu paguei o fulano e o ciclano e o advogado e o juiz e ganhei, conto o meu testemunho, porque eu ganhei. Que testemunho! Que testemunho! Tem assim uns 90% de testemunho que dá nojo de ver. Dá nojo de ver. Porque tudo na malandragem. Um testemunho de venci na vida pela malandragem. Levantei cedo, fiz um monte de exercício físico, Deus ajuda quem cedo madruga. Meu Deus do céu,
por onde tu me levaste, Senhor, porque tu me deste essa palavra hoje nesse dia, meu Deus, meu Pai do céu. Oracanda labaraçu, Deus sabe porque eu tenho que falar isso hoje, mas não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, e como também o foi daqueles. Então isso se torna explícito, mais cedo ou mais tarde, o mundo vê, caem as escamas e eles são descobertos, e já causaram todo o prejuízo possível, mas eles são descobertos, mais cedo ou mais tarde. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver. Como que era a doutrina de Paulo, o modo de viver de Paulo, né? A intenção de Paulo, a fé de Paulo, a longanimidade, o amor, a paciência, as perseguições, as aflições. Veja aí, foi preso, foi humilhado, foi difamado, foi chicoteado. Meu Deus, ele sofreu tudo. Porque o verdadeiro povo de Deus tem sofrido até hoje. Preso, humilhado, caluniado, inventam calúnias, prendem, roubam, matam, destroem a sua família e contam como testemunha de vitória sobre o mal, porque aquela pessoa era do mal. Paulo com certeza era do mal para esse povo que estava prendendo, chicoteando, batendo. Mas Paulo se manteve firme. Por isso que eu me mantenho firme, mesmo com toda a perseguição e luta que eu já passei. Querem usar os meus erros para me destruir e os erros deles, que pagam para matar. Quantas mulheres enforcadas que não se enforcaram, mas foram mortas para calar a boca delas, porque elas sabiam de mais. E o pior é que depois que eu comecei a falar disso, começou a diminuir mulheres se suicidando. Como pode, depois que eu comecei a falar sobre isso? Porque tentaram fazer isso comigo. Tentaram me enforcar para depois dizer que eu me matei, porque eu estava sem o remédio da minha depressão. Porque eu sabia que Jesus me curou da depressão. E tentaram me enforcar. E naquela hora da morte eu pedi socorro, eu pedi clemência a Deus, eu falei, Jesus me salva, e Jesus me salvou. Não foi fácil, mas eu falei, chega, basta, não aceito mais, não quero mais, não me matar, não conseguiram me calar. Mas eu vi que o número de suicídio de mulheres abandonadas, esculachadas e difamadas diminuiu e muito. O que eu tenho visto é homens, né? Porque os homens depravados e perdidos, eles já não encontram mais a sua máfia para cometer o crime. Acabam ali, muitas vezes, se matando. Mas antes de se matar, eles têm que causar culpa na mulher, né? Porque ela é culpada dele ter se matado. Isso é narcisismo total, né? Narcisismo total. Mas no final tudo vem à tona. Isso que é o bom, né? No final tudo vem à tona. Perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri. E o Senhor de todas me livrou. O Senhor, e o Senhor me livrou. Eu posso dizer como Paulo fala aqui, e o Senhor me livrou. E o Senhor me livrou. Eu me lembro de uma vez que eu estava de novo no fecho, assim, onde estavam fechando o cerco, falando que eu estava falando de me matar, que eu estava doida, fizeram uns vídeos, umas montagens, onde eles falavam coisas onde eles sabiam que eu ia retrucar de uma outra maneira, então provocaram várias situações. E eu mandei mensagens para minhas filhas, para quem eu podia. Estão armando o cerco para me matar. E vão dizer que eu me matei. E aí não aconteceu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo havia me revelado antes. Mania de perseguição. Eles vão dizer que eu tenho essa mania de perseguição. Paulo também tinha. Eu vou dizer aqui, de acordo com o que está escrito aqui, Paulo era maníaco de perseguição.
É assim que estão chamando hoje no Brasil. Quem fala contra esses templos satânicos aí que estão adorando outras coisas e baixando, né, demônios ali que estão rodopiando no altar, né, aquelas danças de terreiros, né, de centros, fazem essas danças de roda típicos de terreiros, né. E infelizmente às vezes aparecem esses vídeos de terreiros para mim e não sei se é porque eu vejo vídeos de unção, né? E aí vem vídeos de terreiros, né? E aí eu me imagino, né? Eles buscam inspiração lá para mostrar no altar que é assim e confundem. Aí a pessoa não sabe discernir qual que é o espírito da unção que está lá. Mas orar em língua, não pode. Profecia de Deus falando, você está em adultério, você está roubando, você fez um contrato fraudulento. Não. Agora, profecia de você tem uma chave na tua mão, você tem um carro novo, esse tipo de profecia. Qual que é o tipo de profecia que você gosta, né? Meu Deus, eu quero destravar uma nação para beber água na fonte, para beber água em Cristo, para beber água no Espírito Santo, para beber água em Deus, aleluia, eu quero destravar uma nação para buscar o Espírito Santo de joelho, em jejum. Muitas vezes na porta da igreja não vai estar aberta para você. Vá para o deserto, vá para o monte, vá para o seu quarto. O lugar secreto é onde você tem intimidade com Deus. Se o teu templo não te permite ter intimidade com Deus, busque outro lugar. Busque outro lugar. Se o teu quarto não te permite, muitas vezes você tem que dividir quarto, uma edícula, depende, você está numa kitnet, depende de onde você está e com quem você está, nem o teu quarto é lugar secreto. Eu já vi de gente que fez o banheiro como lugar secreto, entrava no banheiro e ficava horas ali, ajoelhado e orando, e buscando a Deus, porque ali era o lugar secreto dele. Até que Deus o visitou com o Espírito Santo e ele começou a ter ousadia na palavra, ele começou a ter intrepidez na palavra de Deus. E aí, não vem mais falso profeta enganar, não. Não vem mais esses ministérios do Bambambam financiados pelos grupos lá. Como ter um YouTube com milhões de inscritos e com milhões de visualizações, é só não pregar essas coisas e fazer um acordo com os Bambambam. Aí todos os bambambam vão te indicar, vão falar de você e vão te seguir. É bem por aí. Perdão, bambambam, não estou usando teu nome, mas é o meu modo de dizer a galera do outro lado lá. A galera da ordem que eu chamo de desordem. Porque Deus já me mostrou em visão como vai ser o fim deles. Eles vão ter um curto tempo de vitória, para depois ser completamente humilhado e despedaçado diante dos olhos dos crentes, porque os crentes vão ver você que buscou o lugar secreto, no lugar secreto que Deus te deu, você vai ver a destruição desses falsos, com os teus próprios olhos, e eles vão olhar para você chorando e clamando por socorro, porque te desprezaram, e desprezaram o que o Espírito Santo tinha colocado nos teus lábios, para salvar eles. Mas eles preferiram a fortuna e a riqueza do mundo, que é curta, é rápida, é passageira. Então, ter aparência de bondade não é ter bondade de verdade. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, que o máximo de pessoas possíveis recebam o Espírito Santo, mas um só, recebeu o Espírito Santo, através das minhas palavras, através das palavras que o Senhor colocou em meus lábios. Um só, eu estou em busca de um só. Se esse um for destravado e for salvo, Senhor, eu já estou me sentindo feliz e completa. Aleluia, eu agradeço a Deus por ter me usado para salvar um só, para mim basta, porque eu estou atrás desse um.
Assim como o Espírito Santo está atrás desse um, assim como Deus está atrás desse um, Ele quer um para ser usado, para transformar uma nação. Santo, santo, santo é o Senhor. Se o Senhor me escolher a mim, eis-me aqui, eis-me aqui. Unge meus lábios com ousadia e intrepidez, assim como foi com Pedro, assim como foi com Estevão, assim como foi com João Batista. Unge os meus lábios com ousadia e com intrepidez para falar a essa religião desse século. Qual que é o caminho do Espírito Santo? Qual que é o caminho para Deus? Aleluia, aleluia. Que Deus tenha te visitado nessa hora. Que Deus tenha te visitado nessa hora para receber multiplicação de pães, multiplicação de peixes. Que a boca do peixe esteja cheia de moedas para você pagar suas contas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias e glórias e glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Receba todas as bênçãos de Deus em tua vida. Clique em gostei, né? Joinha. Compartilha para quem você vê que essa mensagem faz sentido, tá? E principalmente escute novamente, porque quem escuta de novo recebe em dobro, porque talvez você não conseguiu receber na primeira vez. Escute de novo, porque isso fortalece a mensagem no teu coração. Em nome de Jesus.